a série ou o trabalho de vocês ainda, né? Vamos explicar o que é Stupid Wife, o que é a série, o que é a fanfic, o livro, tudo. Então, vamos lá. É que esse universo é muito novo pra gente, mas pra nossa produtora, que é a Pontuação, já é um universo mais conhecido, que é essa produção das fanfics, né? Sempre tem alguma autora que escreve um livro. Enfim, tem inúmeras fanfics, mas as que elas pegam pra produzir, especificamente, são essas da Fifth Harmony. Então, elas já tinham feito outra, que é The Stripper, que teve bastante sucesso. E aí elas pegaram esse agora da Natália Sodré, que se chama Lembre-se de Nós, e resolveram produzir a série baseada nesse livro. Então tem muitas coisas que saíram do livro, mas tem outras coisas que elas decidiram mudar até para ter mais conflito, né? A linguagem é diferente. É, baseado. Tem coisas que são parecidas, tem coisas que não. Isso é muito legal também, porque o livro é muito conhecido, já muito famoso. Mas aí tem esse elemento surpresa, né? Então, tem coisas que estavam esperando que acontecesse de uma maneira e não aconteceram. Então, ficam criando, assim, inúmeras teorias sobre o que é exatamente, o que vai acontecer depois. Porque quem lê o livro já tem o spoiler, mas às vezes não acontece exatamente dessa maneira. Não, teve Saquei. o conflito tem principal ali, eu acho que deram uma mudada. Sim. Pra ter esse elemento surpresa. Então, era uma fanfic... Desculpa, tava abrindo aqui o chat pra ler o que a galera tá falando. Fica aberto aqui também. Era uma fanfic que virou livro, que agora virou série. Isso. Caraca. Eu acho que baseada em é o Fifth livro, Harmony. né? Isso. A fanfic já era o livro? É a história. Elas tá. pegaram duas cantoras, que é a Lauren e a Camila, e escreveram sobre elas. Total sentido. Havana. Entendi, cara. Já era. Mas aí a história é bem diferente do que é baseado na Lauren e da Camila, né? Porque a Camila não esqueceu nada, certo? Não, a Camila não esqueceu nada. E eu acho que também... eu tenho que pensar no que eu vou falar, mas assim... a série... Mas depois que morre também, né? Depois ela fica ali, Depois né? que a minha personagem morreu, não aconteceu mais nada disso. Chega os novos capítulos assim, eu fecho, só tem uma cena da Luísa. Só tem Priscila Buiar agora, o que aconteceu com a Reis? O que aconteceu com a Reis? Mas eu acho que, assim, a nossa série fala, né, de conflitos muito importantes, que às vezes o livro não trata tanto, né? Temas que a gente vai abordar e tal. Então, eu acho que deu essa adaptada, né? Por exemplo, porque até essa coisa da amnésia dissociativa. Eu, particularmente... nunca tinha escutado falar, né? Geralmente o que a gente sabe, a amnésia, sei lá, você bateu a cabeça por causa de um trauma e tudo. E aí, através disso, a gente conseguiu conversar com pessoas que tiveram. E com familiares que lidaram com alguém que teve a amnésia. Então, assim, no caso foi a mãe de uma amiga nossa. E aí você vendo ela falando, cara, minha mãe não me reconhecia. E a dor dela de passar por isso. E ao mesmo tempo você vendo a mãe falando que acordou e se via... A mãe tinha acordado com quando ela era adolescente, 15 anos. Meu Deus. Então lembrar que era casada, que não era isso. E a gente vive sem ter noção, assim, de como essas pessoas passam por isso. Então eu acho que esse ajuste, né, que foi feito, assim, da adaptação pra nossa websérie, começa a tratar desses temas, assim, né? Que é o que acontece com a Luísa. Mas é devido a um trauma emocional? Ou isso é spoiler também? Eu não sei. Não, Melhor ela é que no responder. livro... Tenho medo de falar demais. Vai. Eu ia falar que a diretora vai ter que começar a gravar com você, igual faz final de novela, que grava 3, 4, porque daí o que você soltar, ela solta o outro. Exato. Dá um roteiro no dia. Ela falou que esse aqui solta o outro. Faz final, várias então. versões. Aí ela pode soltar qualquer um que ela vai soltar outro. Elas vão amar, porque, tipo, além disso, ainda vai dar mais diárias de trabalho pra filmar vários finais, então, mais diárias, mais planos, mais figurinos. Gente. Aí vem a Reis e fala, então, foram 4 versões. A primeira foi... Total. Mas pra quem... A gente deu uma puladinha nessa parte, mas pra quem não sabe, né? É a história de um casal. Elas se apaixonaram no colégio. E aí, enfim, depois adultas, elas já estão casadas, têm um filho, tudo. A Luísa passa por um trauma muito grande, e aí ela tem essa amnésia dissociativa. Na série a gente adaptou para ser de faculdade para a vida adulta, porque teria, como a gente é uma produtora independente, né, teria que ser crianças e tal, então para fazer esse casting ficaria mais difícil toda essa adaptação, então acabaram trazendo para essa parte.
Que susto, achei que você ia falar que a gente não imprimia gente de colégio. Já ia falar, ai meu Deus. Não, também não, né? Será? Mas eu acho que o trauma no livro é um pouco mais leve do que esse que trazem pra série, né? Da questão Sim, total. que a gente tá falando sobre amnésia eu acho dissociativa. que no livro é uma briga que elas têm numa de ciúmes, é uma coisa numa mais boate, leve. E aí a diretora E o quis nosso- dar uma aprofundada e trazer essa temática que realmente, assim... Não sei se teve uma série que trouxe ou se nenhuma nunca trouxe. Não tenho certeza absoluta. E ela quis desenvolver um pouquinho em cima disso. E tem outras coisas também que vão ser aprofundadas, eu espero, assim, né? Pra gente poder, assim, trazer realmente um conteúdo bem... Tem novas questões aí pra abordar, né? Sim. É. Vocês acham que colocam novos personagens que não estão no livro? Eu acho... o elenco... Assim, outra parte do elenco já não tem no livro. Ela que trouxe para poder ter outras histórias e puxar outros ganchos. E eu acho que ela pretende também, assim, aprofundar um pouco mais esses outros conflitos para trazer mais... desenvolver mais as questões, né? Porque tá virando algo maior do que já era, né? E maior do que vocês pensavam que seria, né? certeza. Tá algo gigantesco. Milhões de acessos. Numa produção independente, né? Numa produtora independente. Isso Sim. que é uma loucura. Mas é muito legal, assim, porque eu vejo que a gente está se comunicando com uma galera de uma faixa etária muito extensa, assim, né? Hoje, enquanto eu estava me atrasando para vir para cá, Pegando recebido. eu Eu recebi... tava me atrasando, é muito bom. Eu recebi uma carta, por exemplo, de uma fã de 45 anos, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente encontra meninas de 17, 18. Então, é muito legal, assim, ver que a série consegue tocar em todo mundo, né, ao mesmo tempo, mas em partes diferentes. Então, às vezes, uma pessoa mais madura se identifica mais com a questão do relacionamento, com o conflito, né? Porque a personagem da Valentina fica ali aceitando um monte de coisa, porque ela ama aquela mulher, mas você ter que reconquistar do zero uma pessoa que você já tem uma história, né? E a pessoa ter esquecido os melhores momentos, tipo, Natal, o pedido de casamento, o dia que elas se casaram, ver o filho nascer, crescer, o primeiro dente e tal. Tipo, acho que é meio solitário você ver que você viveu isso sozinha, né? E a outra pessoa, pelo contrário, tipo, tem repulsa de você. Então, a Luísa não estava sendo fácil de lidar também naquele momento, né? Não, eu tava passando pano pra ela, mas eu admito que tinha horas que realmente ela era um pouquinho... Eu lembro, você estava falando isso, eu estava lembrando do quanto eu fiquei pensando na vida, obviamente, do personagem, né? Sim. Do Adam Sandler como se fosse a primeira vez. Sim. Sabe? Que ele, todo dia, ela assiste o vídeo, né? No final, quando eles... Já não é spoiler, gente. Eu falo isso, tem mais de 5 anos eu quem passando não na TV assistiu esse aberta, não é filme spoiler, mas gente, acabou. Sessão da tarde. Mas quando ele faz o videozinho pra que ela todo dia acorde, assiste antes de sair do quarto e tal, mas ali romantizadíssimo, né? Pro final do filme e tudo mais. Mas no início, quando ele ainda tá se adaptando e tal, tem uma coisa que ele começa a usar daquilo que ele já sabe pra conquistar ela de novo no dia seguinte. Então tem informações que ele já tem que ela não sabe que ele tem. Né? Então, sei lá, ela gosta de waffles, então ele vai e daí ela fala assim, eita, que coincidência, ele adivinhou. Mas não é que ele adivinhou, é que ele já tinha essa informação. A flor que ela mais gosta, ele já sabe. Então, mas é o que você falou, tem a parte romantizada disso que aconteceu no filme, mas na vida real, na verdade, é só alguém que esqueceu tudo que viveu com você, né? E aí você faz como? Pra falar, como? Você me amava ontem. Exatamente. A gente tinha uma vida ontem, né? É complicadíssimo.